vença. É um tempo de nós não apenas vencer, mas sermos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo venceu. Cristo venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus então venceu. Então a nossa vitória é porque Jesus já venceu na cruz. Bata no peito e fala: minha vitória, Jesus já venceu. Então em Cristo, bata no peito e fala: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu olho para você e vejo um homem vencedor. Eu olho para você e vejo uma mulher vencedora. Satanás tentou de todas as formas destruir a sua vida. Não era para você estar aqui hoje, era para você estar morto. E junto com a sua morte física, em muitos casos também a morte espiritual, a morte de sonhos, as mortes de projeto, mas Deus foi lá com a sua mão forte e poderosa, guardou você. Então nós somos vencedores, porque Cristo venceu por nós. Então vença, vença. Por mais que os obstáculos estejam ao seu redor, você pode, aliás, você deve, aliás, você já é um vencedor. Nesta noite é o próprio Deus que está afirmando para mim e para você: você é um vencedor. Você já sabe o final da história, o final da sua história. Compartilha comigo aqui nesta noite. O final da sua história é um final de vitória ou um final de derrota? O final da sua história é um final de vitória ou de derrota? Diga para mim: vitória ou derrota? Vitória. Quantos aqui creem em vitória? Então você já sabe o final da sua história. É como se você estivesse assistindo o jogo que passou ontem e gravou. Eu sou da época que gravava jogo de futebol ou algum programa interessante, a gente vinha e deixava em casa gravando no videocassete, programava a TV, aí quando você chegava lá, estava gravado num vídeo, né, numa fita cassete, você podia assistir. Não vou poder levantar, vou pedir para levantar a mão, que senão vai acabar expondo a mim e você, né? Então, eu sou de uma época que às vezes gravava um programa, gravava um jogo. Só que quando você chegava em casa para assistir aquele jogo, alguém já tinha comentado com você que o Brasil tinha perdido de 7-1. Aí às vezes você pensa assim: para que eu vou assistir esse jogo? O Brasil perdeu. Mas não seria diferente se você chegasse e falasse assim: o Brasil ganhou de 7-1. Aí seria uau assistir, sim ou não? Seria. Por mais que você perceba assim, fez o primeiro gol, aí está de 1-0, o Brasil levou um gol, mas você já sabe o final, você sabe que aquele jogo vai terminar de 7-1 em favor do Brasil. Então, talvez você olhe hoje, tudo que você está passando, todos os desafios que tem diante de você, talvez você olhe e fale assim: eu vou perder. Na realidade você já sabe o final. E o final, qual é o final da sua história? O final é que eu e você, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Bata no peito e fala: eu já sei o final da minha história. Então não há por que temer, não é porque ter medo de forma alguma. Você é mais do que vencedor. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão estava lá e pedradas e mais pedradas. Estevão, ele abriu os olhos. O que ele viu? O que Estevão viu? Ele viu os céus abertos. Por quê? Porque Estevão não estava focando nas pedras. Estevão não estava preocupando nas pessoas que estavam jogando as pedras. A preocupação dele, o olhar dele não era para quem está jogando as pedras ou o tamanho das pedras. Ele estava com seus olhos voltados para o Senhor. Por quê? Porque ele já sabia o final da sua história. Então ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E ele começou a adorar ao Senhor, ele começou a glorificar ao Senhor. E quanto mais ele adorava ao Senhor, ele glorificava ao Senhor, e as pessoas ficavam mais furiosas ainda, mas ele sabia o final da história. Eu e você, nós temos motivo de sobras para celebrar ao Senhor. Por mais que os desafios ao nosso redor parecem cada vez maior, parece que às vezes você chega à seguinte conclusão: parece que quanto mais eu oro, é mais pedrada. Parece que quanto mais eu adoro ao Senhor, mais pessoas estão se levantando contra mim. Não foque de forma alguma, não foque nas circunstâncias, foque naquilo que o Senhor já fez por você.
Você pode até perder, e nós estamos no mês da primavera, você pode até ter perdido uma flor ou uma rosa, mas você não vai perder a primavera, de forma alguma. Eu já vejo já o seu jardim florindo, e você experimentando o melhor do Senhor. Não foque naquilo que você perdeu. Por isso eu quero afirmar para você, vença, e vencer está no presente, é presente, vencer, eu venço, eu estou vencendo. Não é eu olhar para o passado e falar assim, eu já tive uma vida de vitória, mas hoje eu já sou um fracassado. Diga comigo, misericórdia, essa não é a minha história. E vencer também não está apenas no futuro. Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, futuramente eu vou conseguir, futuramente eu vou ter uma vida de vitória. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje, a sua vitória é para o presente, é para hoje. Eu e você, nós podemos viver o sobrenatural do Senhor. Então, a sua vitória não está no passado ou no futuro, mas no presente. A nossa maior fraqueza está em desistir. Infelizmente muitas pessoas acabaram desistindo durante essa jornada, talvez por conta da pandemia, por conta de algumas portas que foram se fechando, ou talvez por um momento de solidão. Talvez você chegou aqui hoje com a seguinte conclusão, mas pastor, falar em vencer, do jeito que eu estou vivendo, eu estou me sentindo tão só. Mas eu posso afirmar para você nesta noite, não desista. A maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Cutuca para a pessoa que está do seu lado e fala, eu sou mais do que vencedor. E eu não vou desistir, eu vou continuar tentando. Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Thomas Edison, o descobridor da lâmpada, se você for estudar a história dele, várias vezes ele fracassou, várias vezes ele teve que desistir ali daquele projeto, ou abrir mão daquele projeto, e iniciar um outro projeto, e às vezes algumas pessoas criticando, mas ele continuou, ele perseverou. Então não abra mão, continua perseverando. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, eu sou Deus que estou abrindo portas para você, eu sou Deus que estou te fortalecendo. Entenda o seguinte, não é apenas o pastor João, não é uma palavra de efeito, pastor, que palavra linda, não é uma palavra de efeito, é o próprio Deus que está dizendo para você aqui nesta noite, não abra mão da sua vitória. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, verso de número 37, ele diz, em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Mas por quê? Por meio daquele que nos amou. Diga, uau, eu sou amado. Então não é simplesmente porque você é bonito, porque você é limpinho, é cheirosinho. Não, é porque você é amado. Porque se eu e você, nós não fôssemos amados por Deus, amados por Deus, o próprio Pai, com certeza, muitos de nós já teríamos perecido, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas se você for olhar, Paulo está dizendo, em todas essas coisas. Seria como se Paulo dissesse assim, em todas essas coisas, e apontasse para algumas coisas que estavam ao seu redor. Seria como se Paulo estivesse dizendo, em todas essas coisas que estão à minha circunstância, e olhasse para cima e falasse, eu sou mais do que vencedor. Se você for olhar alguns versos atrás, Paulo vai descrever perfeitamente que coisas que são essas. Ele vai falar de tribulação, ele vai falar de fome, ele vai falar de angústia, ele vai falar de nudez, ele vai falar de perseguição. Paulo vai falar também de solidão, mas ele está dizendo, diante de todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Então eu e você, nós precisamos a cada dia olhar para todas as circunstâncias e falar, eu não sou esta tribulação que eu estou vivendo, eu não sou esta solidão, eu não sou esta depressão, eu não sou esta enfermidade, eu não sou esta tentação, eu não sou este pecado que tão de perto me cerca, eu não sou isto, eu não sou,
Paulo estava dizendo: diante destas coisas, eu sou mais do que vencedor. Faz com a sua mãozinha assim, como se tivesse muitas coisas te perseguindo. Faz com a sua mãozinha e fala assim: diante dessas coisas. Mas fala assim: de todas essas coisas. Aponta para o céu e fala: eu sou mais do que vencedor. Paulo está dizendo: eu não olho para as circunstâncias, eu não olho para tudo aquilo que está me cercando, eu olho para aquilo que está dentro de mim. E aquilo que está dentro de mim, que está dentro de você, te faz mais do que vencedor, nos faz mais do que vencedor. Mas como, pastor? Como então eu viver uma vida de vitória? Como eu viver uma vida realmente que venha agradar o Senhor? Como que eu vou conseguir trazer o céu para a terra? Algumas pessoas às vezes chegam à seguinte conclusão: não, quando Jesus voltar lá no céu, sim, lá no céu nós teremos muitas outras coisas que às vezes a gente não está vivenciando aqui, mas eu e você, nós podemos orar: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então eu e você, nós podemos viver o céu na terra. Quantos querem viver o céu na terra? Quantos querem viver? É possível viver o céu na terra? Sim ou não? É possível, amado? Sim ou não? É possível viver o céu na terra. É possível viver uma vida de vitória. É possível. É possível. Eu queria compartilhar com vocês pelo menos 3 estratégias para que você possa viver uma vida de vencedor. Guarda o seu coração e pratique no decorrer desta semana, principalmente no decorrer desta semana. Depois você pode ir lá ouvir novamente esta palavra, colocar em prática esta palavra. A primeira estratégia, a primeira coisa que eu preciso fazer: alinhar a minha fala à fala do céu. Eu preciso alinhar a minha fala e começar a ter a linguagem lá do céu. Para que você possa viver o céu na terra, você precisa ter a linguagem lá do céu. Esta semana, por várias vezes, eu tive que ir no banco resolver uma situação do Pix. E eu fui uma vez, não resolveu, tive que voltar novamente, pegar uma fila enorme. E aí, um atendimento muito rápido da Caixa Econômica Federal. E aí eles falaram: agora você volta lá no caixa eletrônico, você vai resolver isso lá no caixa eletrônico, com esta chave. Aí eu ia lá e não conseguia. Eu falei: está fazendo de tudo para que eu venha murmurar aqui, mas eu não vou murmurar, eu vou guardar aqui a minha boca para não liberar palavras contrárias. Mas enquanto eu estava esperando lá, aconteceu algo interessante. Uma pessoa que eu conheço, e é interessante que às vezes por conta da máscara, né? Algumas pessoas, não sei se as pessoas não nos conhecem e tal, por conta da máscara, enfim. Mas aí eu reconheci uma pessoa, e essa pessoa chegou bem perto de mim, e aí foi e falou assim: eu preciso entrar no banco, porque eu preciso fazer uma transferência, e é uma transferência alta, e eu não faço no caixa eletrônico. Eu virei assim e falei assim: uau! Aí ele falou: tá bem, graças a Deus, né, tá sendo bem sucedido e tal, né? E aí jogou para cá, jogou para lá. Aí falou assim: fala com aquele gerente que está atendendo ali. Aí ele já estava bem afadigado. Aí ele foi e falou assim: eu preciso resolver essa situação aqui para fazer uma transferência alta, e alta para mim, que sou pobre. Talvez para você é uma transferência baixa. Eu falei assim: ai. Tudo que Satanás queria é pegar uma brecha. E ele falou: alta para mim, que sou pobre. Talvez para você não é alta. Quando eu e você, nós liberamos uma palavra como esta, que eu sou pobre, ou que você libera uma palavra que você é pobre, você está invalidando o sacrifício de Cristo Jesus. Porque Jesus se fez pobre, Jesus deixou ser crucificado para que eu e você fôssemos ricos. Então eu e você, nós somos ricos. Você não é pobre, amém, meus queridos? De forma alguma. Então tudo que Satanás quer é que você libere uma palavra, como por exemplo: eu sou pobre. Mas você não é pobre. Você pode até passar algumas limitações, mas você não é pobre. Bata no peito e fala: eu não sou pobre.
Eu sou rico. Diga: eu sou filho do rei. Podemos até passar algumas limitações, mas você não é pobre. Então, algumas palavras precisam ser tiradas do nosso vocabulário, da nossa linguagem. Uma delas é: eu sou pobre. Uma vez um advogado queria por tudo que eu assinasse um atestado de pobreza para que eu não pagasse uma taxa. Eu falei assim: misericórdia, eu já não falo que eu sou pobre. E assinar um atestado de pobreza? Já imaginou Satanás aparecer para mim de noite e falar assim: olha aqui o atestado que você assinou. Diga: misericórdia. Eu falei: não, fala para mim qual que é essa taxa. Eu vou pagar essa taxa, mas eu não assino esse atestado de pobreza. Elimine da sua fala, para que você possa viver uma vida de vitória, toda palavra que é contrária ao Senhor. Você não é pobre, você é mais do que vencedor. Você pode bater no peito e falar: eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me amou. Uma outra palavra: não diga que você é doente. Você não é doente. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou doente, e começa a enumerar uma série de enfermidades. Já viu essas pessoas que chegam, ele começa a falar: eu sofro disso, eu sofro daquilo outro. Ele vai fazendo uma coleção de enfermidade: tendinite, rinite, artrose, artoporose, eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso. Quando eu estou perto, eu falo: misericórdia, você não tem isso, você já está curado. Você pode até estar sentindo isto, você pode até estar tendo esta enfermidade, mas você não é esta enfermidade. Porque Cristo Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Bata no peito e fala: Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Então você não é esta enfermidade, você não é esta fraqueza. Às vezes algumas pessoas têm costume de enumerar todas as fraquezas, seja fraqueza na área da sexualidade, às vezes fraqueza na área das finanças. Ele vai numerando tudo aquilo, ele vai trazendo para si todas aquelas fraquezas. Uma outra coisa também, que para que você possa viver uma vida de vitória, estar alinhado ao céu, tire também toda a palavra de morte. E esses dias nós seremos muito tentados a falar: eu estou morrendo de calor. Diga: misericórdia, Jesus, está tão fresquinho. Vai refrescar em nome de Jesus. Logo, logo vai chover. Fala: já está refrescando, vai chover, esse calorão vai passar em nome de Jesus. Mas às vezes a pessoa fala assim: eu estou morrendo de calor. Todas as vezes que você fala esta palavra: estou morrendo disso ou daquilo outro, o cérebro vai dando comando, e você realmente vai morrendo. Seja morrendo de fome, morrendo de calor, morrendo de dor, morrendo de saudade. Né? Falei: eu não estou morrendo, cada vez mais eu estou vivendo em Cristo. A não ser quando você olha para a carne. Quando você olha para a carne, fala assim: a minha carne já está morta. Aliás, nós já estamos mortos para o pecado. Então, eu cada dia mais estou vivendo em Cristo Jesus. Provérbios 18, verso de número 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, na sua língua tem o poder da morte e tem também o poder da vida. Então você pode liberar palavras de morte ou você pode liberar palavras de vida. E nós, os pais, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós liberamos para os nossos filhos. E às vezes alguns pais inconscientes liberam palavras e palavras de morte para os seus filhos. Você marido e mulher, tem que tomar muito cuidado com as palavras que você libera para o seu cônjuge. Essa pessoa não presta, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo outro, liberando palavra de morte. Salomão, ele está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, se você utilizar bem, você vai colher então desses frutos. Como falar, pastor, a linguagem do céu? Se encha da palavra de Deus, se encha da palavra de Cristo. O Senhor Jesus, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Bata no peito e fala: o meu coração está cheio da palavra de Cristo. Diga: eu estou cheio de Cristo.
Se você está cheio de Cristo, você vai liberar o quê? Palavras de vida e não palavras de morte. Mais do que nunca, para nós vivermos uma vida de vitória, nós precisamos estar nos alimentando do Senhor. Colossenses 3,16, Paulo também, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo estava orientando aquela igreja: olha, que habite em vocês, dentro de vocês, sejam alimentados da palavra de Cristo. E ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, porque quem está se alimentando da palavra de Cristo, veja o que acontece, vai louvar a Deus, ele vai ter salmos e hinos, por onde ele passa vai ter salmos e hinos, cânticos espirituais, e vai ter também atitude de gratidão. Quanto mais você se alimentar de Cristo, e esse mês de agosto nós somos tão alimentados do corpo, todos os dias, os 21 dias sendo ali alimentados do Senhor, alimentados de Cristo, alimentados do pão, alimentados do cálice, alimentados ali da palavra. E quando nós nos alimentamos dele, as pessoas que estão ao nosso redor também, as pessoas começam a ser beneficiadas. Você vai sentir que as palavras que saem dos seus lábios não são palavras de morte, são cânticos, como Paulo está dizendo aqui, salmo, hinos, cânticos espirituais com gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão, ela atrai o favor do Senhor. Segunda atitude importante: mude as suas atitudes. Mude as suas atitudes. Comece a falar, comece a declarar. Aquele que confessa e deixa, alcança então misericórdia. Quais são as áreas da sua vida que você precisa tomar atitude? Tomar algumas decisões importantes, decisões também corretas. Às vezes a gente é mestre em dar assim muitas desculpas e se colocar na posição de vítima. Eu não consegui a vitória por conta disso, por conta daquilo outro, e a gente começa a jogar a culpa nas outras pessoas. A gente começa a terceirizar aquilo que nós precisamos tomar uma atitude, decidir. Eu creio que esses dias são dias de nós sairmos da posição de vítima para a posição de protagonista, a começar a escrever a nossa história. Sair da posição, às vezes, simplesmente de defesa e partir para o ataque. Mas quando eu falo um ataque, não é agredindo as pessoas, desprezando as pessoas, não, mas com atitude alinhadas ao coração do Senhor, atitudes alinhadas ao coração do Senhor. Quais são as atitudes que eu e você, nós precisamos tomar esses dias, para ter realmente uma vida de vitória, uma vida de vencedor? Quais são as coisas lá dentro da sua casa, que você hoje precisa se posicionar e começar a fazer a diferença? Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor para ser o libertador de Israel, ele chegou e falou: mas eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada, eu não consigo falar. Mas Deus não aceitou aquilo como desculpa. O próprio Deus falou: você vai ter o seu irmão Arão, ele vai estar do seu lado, mas se posiciona e marcha. Tem atitude, Moisés, seja homem, seja macho, e vai lá e liberta aquele povo. Gideão, quando o Senhor chamou também Gideão, ele chegou e falou assim: mas eu, Senhor, é a menor tribo, eu faço parte da menor tribo. Gideão, ele chegou e começou a argumentar diante do Senhor e fala: Senhor, mas a minha tribo, a minha família é a menor. Mas Deus também não aceitou como desculpa. Talvez esses dias você olha e quantidade de gente que está se vitimizando, ou dando desculpa por conta da pandemia, por conta disso, por conta daquilo outro e tal. Mas eu creio que este é um tempo de oportunidade. Este é um tempo de oportunidade. As crises são oportunidade. Diga comigo: crise é oportunidade. Talvez algumas pessoas vão estar focando ali na crise, mas se você se posicionar: opa, o Senhor me escolheu, e se Ele me escolheu, eu vou à frente. Bartimeu, quando ele clama: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era mudo, e ele começou a clamar ao Senhor. Ele tinha uma deficiência, sim ou não? Tinha ou não? Tinha.
ele não conseguia enxergar, mas geralmente, quando uma pessoa no seu físico, ele tem uma limitação no seu físico, o próprio Deus, ou o seu próprio organismo, ele desperta ele desperta uma outra qualidade. Então, com certeza, Bartimeu, ele cego, mas ele tinha um ouvido perfeito, e ele ouvia de longe. Cego, mas ele sentia o cheiro de longe, e ele viu como uma oportunidade as pessoas que estavam próximo dele, e começaram a falar: por que você está clamando desse jeito? Por que você está desesperado desse jeito? Mas mais ainda ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe, preste atenção aqui, vamos falar sinceramente, qual é a área que você está tendo desculpa? Lá no seu trabalho, por exemplo, você olha e fala assim: é por conta disso, por conta daquilo outro. Talvez não é porque você está focando nos problemas que estão ao seu redor e não está vendo como uma oportunidade. Eu acredito que este é um tempo de oportunidade. Quantos creem que este é um tempo de oportunidade? Então este é um tempo de parar de dar desculpa. Enquanto a minha vitória, a sua vitória é para o presente, a desculpa é para o passado. Faz assim com o dedinho, fala assim: as desculpas ficaram no passado. Diga: eu sou mais do que vencedor. Talvez você tinha motivo de sobra para desistir, para abrir mão. Houve um momento que nós, enquanto Igreja Vida Plena, nós fomos proibidos de reunir enquanto igreja. Mas eu vi como uma grande oportunidade. Quando nós estávamos lá embaixo, há 11 anos atrás, debaixo de uma tenda, nós fomos proibidos de fazer reunião, de ligar qualquer aparelho de som. Mas naquele momento nós vimos como uma oportunidade. Nós só tivemos que ter atitude. Estava muito confortável debaixo daquela tenda. Nós tínhamos se espalhado ventilador por todo lado, e estava até fresquinho e tal, mas de repente o Senhor chegou para nós e falou: vocês estão muito confortáveis aqui, eu quero levar vocês para um outro lugar, eu tenho coisas maiores para você. E muitas das vezes Deus permite que nós venhamos passar por algumas crises, por algumas situações, porque Ele tem algo maior para nós. Quantos creem que Deus tem algo maior? Levante a sua mão e fale: eu creio, em nome de Jesus, vença. E por último, aceite os desafios que estão diante de você. Aceite os desafios. Eu acredito que este é um tempo de desafio. Eu acredito que este é um tempo de oportunidade. Davi, diante daquele gigante, diante de Golias, ele viu como uma oportunidade. Davi, pequeno, o gigante, Golias, muito grande, ele viu como uma oportunidade. E ele chegou e falou: Golias, você vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ele aceitou o desafio. Por isso ele escreveu uma história muito diferente. Qual é o desafio que está diante de você esses dias? Quais são os desafios que estão sendo colocados diante de você? Daniel, na cova dos leões, ele olhou para aquela cova dos leões, ele falou: é cova dos leões? Eu vou. Só que Daniel, ele não focou nos leões, ele não ficou ali preso àquela cova, mas ele sabia quem estaria com ele lá dentro daquela cova, poderia fazer toda a diferença. Ele não ficou ali focado nos leões. O que acontece é que às vezes a gente fica tão focado nas nossas limitações. Não importa qual é o desafio, não importa quais são as limitações que estão diante de você, mas quem vai estar com você no momento desse desafio? Davi, ele não importou qual era o gigante, qual era o desafio, mas o que importou, o que deu motivação, o que engajou ele era quem estaria com ele diante daquele desafio. Preste atenção aqui, não importa qual é o desafio que está diante de você, mas quem está com você nesse momento do desafio. Eu acho que ninguém entendeu aqui. Não importa qual é o gigante que está diante de você, não importa qual é a
cova que está diante de você, não importa qual é o leão que está diante de você, não importa quais são as circunstâncias, não importa quais são as crises, mas quem está com você nesse momento da crise, nesse momento do desafio, o importante é que o Senhor está com você, Ele não abre mão de você. Se o Senhor é por você, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por você, meu querido, pode levantar o que for contra você, maior é o que está em você, maior é o que está em você, e maior é o que está sobre a sua vida. Quantos creem que Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida? Esse dia levante a sua mão e diga: eu creio. Então eu oro nesse momento para que todo espírito contrário caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de medo caia por terra em nome de Jesus. Eu oro nesta noite para que todo espírito de desistência caia por terra em nome de Jesus. Quantas pessoas têm desistido dos seus sonhos, desistido do casamento, desistido da sua saúde, desistido das suas finanças, desistido do seu ministério, mas não abra mão nesta noite. O Senhor está dizendo para mim e para você: não abra mão dos seus sonhos, vença, com Cristo é vencer ou vencer. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso de número 39, ele diz: nós não somos do que retrocedem. Bata no peito, fale: eu não sou daqueles que retrocedem. Diga: à frente, avante. Diga: eu vou, em nome de Jesus. Nada vai me parar, nada vai me fazer desistir. Pode levantar o que for contra você, mas nada vai te deter em nome de Jesus. Eu oro para que nesta noite você tenha unção de ousadia para se posicionar e falar: não importa quais são as circunstâncias, o que importa é que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quantos mais do que vencedores tem aqui nesta noite? Levante a sua mão e diga: eu sou. Eu quero orar por você nesta noite. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Você que está em casa também, eu quero orar por você nesta noite, para que você seja renovado nesta noite. Eu quero orar para que você seja fortalecido. Eu quero orar para que você seja renovado nesta noite. Talvez você está aí pensando: mas pastor, esta é uma palavra bonita, eu não creio que isto é para mim. Meu querido, toma posse desta palavra. Esta palavra é uma palavra do céu para a sua vida nesta noite. Esta é uma palavra profética para a sua vida. Nada vai te deter, nada vai nos deter. Pode levantar o que for contra a minha vida, contra a sua vida, nada vai nos deter. Amém, meus queridos? Nada vai deter a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela prevalece, as portas do inferno caem por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela está guardada, ela está protegida. Eu quero orar por você nesta noite. Quais são as palavras que nesta noite o próprio Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração que você precisa abrir mão? Quais são as palavras contrárias que você tem liberado lá dentro da sua casa? Talvez você olhe para suas próprias finanças e você não vê saída. Quais são as palavras? Eu quero orar por você nesta noite, para que você comece a substituir todas essas palavras de morte, todas essas palavras de derrota, para palavras de vida em nome de Jesus. O Senhor está te levantando como uma voz profética lá dentro da sua casa. Não sou eu que vou lá na sua casa profetizar lá dentro da sua casa. Você é uma voz profética lá dentro da sua casa. O Senhor está te levantando como um profeta de Deus lá dentro da sua casa. E às vezes Satanás, ele vem e começa a roubar, ele começa a destruir. E é justamente nesse momento que eu e você, nós precisamos nos posicionar e falar: eu não aceito isso aqui dentro de casa, eu quero o céu aqui dentro da minha casa. Quantos querem viver o céu na sua casa? Quantos querem que a sua casa seja um lugar de avivamento, que o avivamento do Senhor comece lá dentro da sua casa?